Livro de 1 a Reis, capítulo 13. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, é fácil. 1 Reis, capítulo 13. É o que eu quero falar para você hoje, na palavra de Deus. Essa aqui é uma palavra bem conhecida, mas é só um começo, uma introdução para que eu possa depois ir lá para o livro de Gálatas, capítulo 1. Já vai mentalizando, memorizando Gálatas. Deixa eu ver, Gálatas fica lá depois tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Pronto, pastor, já está aqui na cabeça. A hora que o senhor falar primeiro Gálatas, eu ia falar primeiro Gálatas, né? Mas quando o senhor falar Gálatas, eu já sei aonde que eu vou correr, né? Então a gente vai se preparando. 1 Reis, capítulo 13, no versículo 11, fala de dois profetas, de um profeta novo e um profeta velho. O profeta novo faltou obediência, faltou firmeza no evangelho, ele até profetizou contra o altar de Jeroboão. Aqui o Salomão tinha acabado de morrer, né? Fazia pouco tempo que ele tinha morrido, e aí estava aquela briga para ver quem é que ia ficar com o reinado. Aí virou até uma certa divisão, né? Essa parte aqui da Bíblia, né? E aí Deus mandou que ele fosse até Jeroboão. Jeroboão estava oferecendo sacrifício a demônio, fazendo coisa errada. Ele foi lá para repreendeu. O rei foi lá, tocou a mão nele lá, ficou com a mão leprosa, né? O profeta novo ora, restitui a mão do Jeroboão. Só que aí ele vai embora, fez a missão, fez a palavra, fez o que Deus mandou. Só que Deus tinha mandado a ele que ele não parasse naquele lugar. Lá era só para ir, repreender, exortar e voltar embora. E era para ele tomar cuidado, para ele não conversar com ninguém, não tomar café na casa de ninguém, não parar para nada. Era para voltar embora. Irmãos, é isso que Jesus está nos ensinando aqui nessa manhã. Ele é o caminho, ele é a palavra, ele dá ordem. Tudo que você precisa vem de Deus, através da palavra. Você precisa ser um crente mais firme na palavra. Se você ficar andando por cabeça dos outros, por revelação de homens, por coisas humanas, por carne, você vai perder a salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus é o que importa. Se alguém chegar aqui e falar, pastor, eu tive uma ideia para poder melhorar essa igreja. Olha, eu andei pensando, e aí vem o sensacionalismo, vem a religiosidade, vem o Satanás montado nas costas da pessoa, que aí ele diz assim, então pastor, aí o Espírito Santo me falou, olha para onde que a pessoa vai, um anjo me revelou essa noite que o senhor, para atrair mais pessoas, o senhor deveria melhorar a cara da igreja, pintar as paredes de preto, o senhor deveria colocar umas luzes, porque aí chama atenção. Aí o senhor colocar contratar uma banda, né? Porque um louvor na igreja é difícil de se levantar, mas contratar uma banda, você paga um salário para a banda, está resolvido. E aí o senhor pegar uns louvorzão mais achegado mesmo, e o povo pulando, e olha, mas Deus, pastor, me mostrou que o senhor vai arrebentar. Irmãos, eu tenho que dizer para a pessoa, irmão, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a igreja não é minha. E o ministério também não é meu. Quem teve a revelação do ministério foi o missionário, ele que Deus deu para ele, mostrou como seria, as doutrinas da igreja como seria, como deveria fazer, qual é a doutrina principal da Igreja da Graça? Ensinar a palavra. Se você veio na igreja, eu vim, pastor, mas eu até não gostei, assim, eu vou numa igreja mais bonita. Não, tudo bem, você tem liberdade, a porta está aberta para entrar e a porta está aberta para sair. Só que quanto a essas coisas, não é comigo.
Não, Deus não. Se Deus quiser alguma coisa, ele vai falar com o missionário. Que é ele, se amanhã o missionário disser assim, olha gente, Deus me mostrou que tem que pintar a igreja. O problema é dele, ele que vai se ver com Deus, não sou eu. Não é verdade? Então, cuidado com essa coisa, Deus me falou, irmão, olha, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Irmão, não vá por esse caminho, vai buscar Deus. Espera aí que eu vou buscar Deus para ver se isso é de Deus. Aí eu faço um propósito de oração, vou clamar a Deus para ver se Deus me dirige. Se eu sinto de fazer, se Deus me deu uma palavra, olha pastor, aí eu fui orar a Deus, é igual por exemplo a mulher, o homem, está doido para casar. Aí, de repente, alguém diz assim, rapaz, eu tenho aí um casamento para você que é coisa firme, hein? O fulano lá é trabalhador, é de Deus, o cara é firme, vai na igreja. Rapaz, olha, menina, se você casar com esse cara aí, você não vai ter mais problema na vida. Porque, olha, é um anjo em pessoa. Aí a Mariquinha vai lá, tá doida para casar, não ora a Deus, não busca a Deus, não examina a escritura, não busca nada e vai falar com o Godofredo. O Godofredo também tá doido para casar, mas acabou de casar, o Godofredo vira o Satanás. Virou o diabo e começou a bater nela, a espancar ela, né? Olha, pastor, foi feio. Você foi pela cabeça de quem? Não, mas a irmã lá, a irmã de Deus lá, a irmã do manto, a irmã da saia, a irmã do coque, disse que o cara era de Deus, pastor. Aí eu peguei e falei, então se é de Deus, glória a Deus, é Deus me dando uma direção. Aí eu casei, pastor, mas aí agora eu fui ver que não era nada disso, né? Não é nada disso, o cara se revelou lá, rebelou, vai na igreja nada, pastor, ele vai na igreja uma vez no ano, de vez em quando, e olha lá, ele vai, fiel a Deus, pastor, o cara bebe, fuma, se prostitui, é um Maria vai com as outras, é não sei o quê, e pastor, tá vendo? Não teve direção de Deus, foi direção da carne. A carne doida para casar é igual a história de ganhar dinheiro. Não, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou dar um jeito, que o cara passa por cima da palavra. O cara passa por cima dos mandamentos. Esse profeta novo não guardou a palavra. Morreu. Eu te mostro, capítulo 13, versículo 11 de 1 Reis. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera, né? Que profetizou contra o altar lá em Betel, né? Que contra Jeroboão e tal. Depois você lê o capítulo 13 inteiro, que não dá tempo, tá? E aí profetizou. Aí os filhos do profeta velho vieram e disseram, pai, olha, o cara veio aqui, fez isso, fez aquilo, né? Tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes, seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora um homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, sela um jumento, e albardaram-lhe o jumento e montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhes disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Irmãos, a ordem é clara. Você quer ser um vencedor? O teu guia, o teu orientador, o teu salvador é a palavra. Mas enquanto nós não aprendemos isso, nós sofremos. Porque nós ficamos fazendo o quê? Nós ficamos, na verdade, olhando as coisas, o mundo, as pessoas. Aí você acaba se perdendo. Você não tem que seguir exemplo do mundo, você não tem que seguir exemplo das coisas da terra, você tem que seguir a palavra.
É a palavra de Deus que te orienta, é Deus quem te dá a direção. Enquanto você não entende isso, você fica olhando casos, pessoas, situações, momentos, né? Ah, pastor, mas todo mundo faz isso? Não, mas você não é todo mundo. Você é de Deus, você está andando num caminho exclusivo. Qual? O caminho de Deus. Você não fica se orientando por pessoas, com o mundo, com situações, com exemplo. Não. Enquanto você não entende isso, você está dividido. Hora do mundo, hora da palavra. Um momento na palavra, um momento no mundo. Ah, pastor, eu ainda estou meio indeciso. Indecisão é do diabo. Porque eu já tomei a decisão, você tem que dizer para Deus, não, eu já tomei, eu vou servir a Deus. Mas pastor, a minha mãe, não, eu respeito a minha mãe, obedeço a minha mãe, nós devemos respeito, a palavra de Deus fala, só que quando se trata, pastor, de coisas espirituais, é a palavra que me orienta, não é a minha mãe. A minha mãe, eu tenho que respeitar ela, obedecer, eu tenho que amar ela, eu tenho que, andar junto com ela. Só que se ela me der conselhos que não são da Bíblia, que não são da palavra, eu não posso ouvir. Né? Eu vou ter um jeito, uma sabedoria para poder lidar com a minha mãe, mas no meu coração eu vou dizer, não, Jesus, eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, eu amo a Tua palavra, eu vivo pela Tua palavra, o Senhor me orienta, e aí nós vamos conseguindo entender. Aí ele diz o quê? Diz 18, né? E ele diz, também eu sou profeta como tu. O profeta velho falando, né? E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Abre parênteses, né? Porém, mentiu-lhe. Dá para entender? Era o título do profeta velho. Ele, não, eu também sou profeta. Irmãos, se Deus tinha falado através da palavra para o profeta novo, não volte, não coma pão naquela terra, não beba água daquele lugar, não entre na casa de ninguém. Você vai lá, vai repreender o Jeroboão, vai repreender o altar que ele está fazendo a demônios e você vai voltar para Judá. E não vai voltar pelo mesmo caminho, inclusive. Você vai por um caminho, você vai voltar por outro caminho. Você entendeu, profeta? Entendi, sim, senhor. Não vou fazer. Foi lá, fez o trabalho, profetizou contra o altar de Jeroboão, o altar se fendeu, pegou fogo, rachou no meio e desparramou a cinza de cima do altar, está escrito aqui no capítulo 13, fez o trabalho. E aí o Jeroboão tentou pegar no altar, tentou pegar no profeta, a mão dele ficou ressequida, travou, endureceu, secou. Ele vai até o profeta, e o profeta ora, ele diz, pelo amor de Deus, ora para minha mão voltar ao normal. Ele vai, ora, a mão volta ao normal, aí o Jeroboão, o coração do cara já era errado, mas aí disse, vamos até na minha casa, eu vou te dar comida, vou te dar pouso, vou te dar roupas, vou te apacentar, porque eu fiquei muito grato e tal. O profeta novo endurece o coração conforme tinha mandado a palavra, não vai, e ele disse, olha, rei, ainda que o Senhor me desse metade do teu reino, eu não iria contigo. Por quê? Porque Deus falou que não é para ir. E eu estou indo embora, tchau, e o senhor fica aí, se converta, se arrepende, cuidado com o pecado, senão você vai para o quinto dos infernos também. E foi embora. Obedeceu, até aí obedeceu. Glória a Deus, fez a coisa certa. Só que no caminho, irmãos, quando Deus te dá uma palavra, não tem nada que possa te tirar. Quando Deus te dá uma palavra, eu vejo gente falando, ai pastor, eu orei a Deus e eu me casei, mas Deus me deu uma palavra, mas agora eu acho que não era Deus não, eu acho que agora eu quero me separar, me divorciar, porque lá atrás Deus deu uma palavra, mas agora eu acho que Ele retirou a palavra. Eu ouço isso direto, Deus voltando atrás na cabeça das pessoas, porque Deus não volta. Se Deus me deu uma palavra, irmãos, claro, no casamento tem os seus perrengues, tem as suas discussões, tem os seus momentos críticos, tem. Não, mas Deus me deu uma palavra lá atrás, ué.
Eu não posso me separar. E outra, a própria palavra está dizendo que até que a morte os separe. Não tem outra condição. Não, pastor, mas tem um meio termo. Não, pastor, mas pode ter uma brecha na lei. Assim como tem umas brechas na lei humana, deve ter umas brechas na lei também espiritual, na palavra. Pastor, deve ter uma brecha na lei. Pode, não pode, em certos casos pode. Está errado. Eu não posso considerar que há uma falha na palavra, uma brecha na lei, na qual eu diga, não, eu tenho, por exemplo, 25 anos de casado. 26 ou 25. E aí, eu não sou ruim para esse negócio de guardar data, eu também não fico preocupado com data também não. E aí, agora eu digo, não, mas peraí, quando eu casei com a minha esposa, a gente não era de Jesus. Agora que eu sou de Jesus, agora eu posso largar. Porque agora eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ter aventuras, eu quero ter outra esposa, eu quero ter outra mulher, mas então Deus lá atrás é o tempo da ignorância. A pessoa faz um caldo na cabeça dela, mirabolante, que ela acredita que pode. Não, pastor, mas se eu largar, Deus vai comigo, mas porque... Está vendo? A gente faz um esquema para poder satisfazer a vontade ou o desejo da carne. O profeta novo deveria ter batido o pé. Não, Deus falou que não é para mim voltar. Eu não vou voltar. Não, mas eu sou profeta velho, também sou profeta. O anjo me falou, olha, rapaz, se Deus está entrando em contradição, eu não acredito. Se Deus falou, vai... não volta atrás, agora o senhor está dizendo que um anjo falou com o senhor, e o anjo disse totalmente ao contrário de Deus. Olha, rapaz, você me perdoa, na via das dúvidas, eu não vou ficar. Eu não vou entrar, não vou comer com o senhor. Não, rapaz, mas você tem que voltar. Não, o senhor me perdoe, o senhor é um profeta velho, Deus abençoe o seu ministério, mas eu tenho uma palavra que Deus disse, não volte, não coma lá, não saia do caminho, não volte pelo mesmo caminho, não saia da palavra. Eu não vou voltar. Nós precisamos ser mais firmes no evangelho, senão ele não vai se cumprir. Se a gente fica variando, uma hora, ai pastor, eu oro e não dá certo, eu venho para a igreja, oro. Não, você tem que ser mais firme. No evangelho no evangelho não é para fraco, não. E não tem moleza também, não. É para orar e mandar o monte se levantar e se lançar no mar? Mas então, pastor, eu tenho que fazer não, eu tenho que mandar esse monte se levantar. Aí vem um anjo cochichar, não, mas não é nada disso não, ele disse se levanta e anda, não, mas é em outro caso. Não é verdade. Eu acredito que nós estamos ouvindo vozes de demônios e saindo da palavra. Pessoas, humanos, exemplos, circunstâncias, tempestades, lutas, dificuldades. Irmão, eu tenho o evangelho. E o evangelho combate isso tudo. Eu não posso voltar atrás. Ai, pastor, eu sou de Deus, sou firme com Jesus, amo a palavra de Deus, mas olha, tem hora que a gente desanima, tem hora que a gente quer dar vontade de morrer, dá vontade... irmão, você está na palavra para vencer o quê? Para combater o quê? Se eu não estou sendo firme na palavra, eu estou ouvindo o profeta velho. E eu estou dando ouvido para essas pragas e estou voltando do caminho. E estou desistindo da missão. E estou ouvindo a derrota. Porque é a luta, é a dificuldade, é a pandemia. Irmão, eu estou no evangelho para combater isso tudo. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse, nesse mundo tereis aflições. Mas tem um negócio maior do que a aflição. O quê? A minha fé na palavra. É maior do que uma aflição.
A tempestade vem, aquela tempestade, aquelas ondas de 7, 8 metros. Ué, eu tenho uma palavra para combater aquilo lá só. E Deus vai me abençoar e eu vou vencer. Agora, vem a tempestade, ai pastor, eu estou tão desanimado. O diabo sabe que a gente não tem uma firmeza no evangelho. Uma hora tá queimando de fé, daqui a pouco está lá um poço de derrota que... Ué, mas peraí. Oscila muito. Não, mas eu não posso oscilar, eu tenho que me manter. Pastor, veio a tempestade, o vento soprando e as ondas. Eu falei, meu Deus do céu, bateu aquele medo, bateu. Mas eu falei, não, mas eu tenho que ficar na palavra. Eu não tenho outro caminho. Aonde está escrito isso, pastor? Eu te mostro. Gálatas 1. Vamos lá. Gálatas capítulo 1. Estamos aqui na palavra. Quem é o profeta velho? São tudo que é contrário à palavra. Bom, esse homem foi contrário à palavra. Esse homem foi se opor à palavra. Pastor, mas não temos que dar ouvido? Então, por isso que a gente sofre. Porque a gente fica dando ouvido para essas coisas velhas aí. Né? O que é verdadeiro, pastor? É o que está escrito, Pastor, o que é poderoso? É o que está escrito. Pastor, o que que funciona 100%? É o que está escrito. Ah, mas as pessoas estão dizendo, pastor, isso aí não está escrito. Cada um tem a sua opinião e você não pode ir pela cabeça dos outros, você tem que ir pela palavra. Pastor, o que a palavra diz sobre o casamento? É isso, isso e isso. Pronto, então é o que eu vou fazer. Mas se a multidão está dizendo que não, eu não tenho nada a ver com a multidão, pastor, eu tenho a ver com a palavra, e a palavra de Deus é o que eu vou obedecer. Não volte pelo mesmo caminho, não coma pão naquela terra, não beba água naquela terra. Volta por outro caminho, não para nada, vem embora. A ordem de Deus era essa, pronto, acabou. Jesus está dizendo, você está olhando para o mundo, você fica admirando o pecado, você ainda tem parte com o pecado, deixa ele entrar na sua casa, deixa ele entrar na sua vida. Aí não tem muita diferença dos que servem a Deus para os que não servem. Está tudo meio que parecido, pastor. Você vê um crente fumando, você vê um crente mentindo, você vê um crente se prostituindo, você vê um crente adulterando, você vê um crente se envolvendo com prostituição. Ué, não, pastor, mas tem que sair do mundo, tem que sair do pecado. Foi o que Deus falou para o profeta novo, não para lá. Aquela terra está toda corrompida, não para lá não. Vem embora. Pega o seu jumentinho e vem embora. Não fica lá olhando lá para as coisas, não. Lá aquela terra lá está perdida. E afinal de contas, você vai lá para repreender aquela terra, não para se ajuntar com ela. Irmão, nós estamos aqui hoje para se separar do pecado. Fácil? Não seja, talvez, mas é necessário. Pastor, todo mundo está fazendo isso. Não, todo mundo, pastor. Eu estou aqui até para orar por todo mundo. Por quê? Porque eu não concordo com isso. A palavra não deixa eu concordar com isso. Gálatas capítulo 1. Diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Você está numa missão nessa terra, representar Jesus, ser fiel, olhar a palavra. Você tem que aprender o seu estilo de vida agora é dirigido por Deus. Pastor, mas o mundo está corrompido, as pessoas... Não, você não é igual. O Paulo, ele foi muito feliz em tudo que ele fez. Por quê? Porque ele tinha no coração que ele tinha sido levantado por Deus. Você não vem na igreja por causa da igreja ou por causa do pastor, não, você vem para ser santo,
para ser fiel, para se limpar do pecado. Pastor, eu era isso, agora eu estou vindo para a igreja para parar de ser isso. O homossexual, ele vem para a igreja para ele parar de ser homossexual. O ladrão, ele vem para a igreja para ele parar de ser ladrão. Né? O mentiroso, ele vem para a igreja para ele parar. Não, pastor, não quero isso mais não. Não quero ficar contando mentira. Pastor, não tenho mais parte. Então, por que eu tenho que vir para a igreja? Porque eu venho me santificar, eu venho me lavar. Eu não venho para a igreja para receber bênçãos. Não, você não vai receber bênçãos sujo. Você não vai receber bênçãos no pecado. Você não vai receber bênçãos andando errado. Você vai receber bênçãos quando você se limpa. Aí as bênçãos virão e te alcançarão, diz a palavra. Deus ordena. Qual salmos que está escrito isso, pastor? Deus ordena a bênção que ela te acompanhe. Quem dá ordem à tua bênção é financeira, é prosperidade, é casamento, é vida feliz, é poder na palavra, é a unção de Deus. É Deus que ordena. É Ele quem diz: bênção, acompanha o Dinaldo aí. Pode ir lá, resolve o problema dele financeiro, resolve aí o problema que está aí, na igreja, seja o que for. Bênção, pode ir lá. Deus dá ordem à bênção. Ele ordena a bênção. Agora ele vai ordenar a bênção para quem está sujo, para quem não quer compromisso com ele, para quem tem um mau caráter. Deus não vai dar isso não. Pastor, eu venho na igreja para buscar bênçãos financeiras, um bom trabalho, muito dinheiro, saúde, prosperidade, poder e autoridade. Mas você vê que não é um compromisso com a palavra, é um compromisso com a igreja, é um compromisso com o homem, é compromisso com as pessoas, é compromisso com a coisa natural, carnal, humana. Não dá certo. O meu compromisso tem que ser igual ao do Paulo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Dá para entender? O meu compromisso é com Deus. Se Deus falar, Dinaldo, você vai lá na cidade tal, você vai lá e vai falar com o prefeito e vai dizer para ele: prefeito, vereador, fulano, você vai lá, vai pregar numa praça lá. Jesus Cristo quer salvar esse lugar. Igual o Jonas fez com Nínive. Era para ele ir lá, para ele repreender o povo, corrigir o povo, porque Deus queria salvar Nínive, capital da Síria. Nínive é capital da Síria, a segunda maior cidade da Síria. E aí você vai lá, eram 120 mil pessoas que tinha nessa cidade, mais ou menos o tamanho de Araucária. Cidade grande, não era pequena não. E você vai lá, ele fala, repreende o povo, aí o que o cabeçudo fez? Tomou outra direção. Está vendo o que às vezes a gente faz? Você está vendo o que o profeta novo fez? Tomou outra direção. Não, pastor, mas eu achei melhor. Não, eu não estou aqui para achar melhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ele quer nos livrar. Ontem, por exemplo, alguém me perguntou assim: pastor, mas será que Deus quer que morra tanta gente como está morrendo agora? Aí eu falei assim: deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quantos filhos o senhor tem? 5. Falei: o senhor repreende os teus filhos? Mas por que o senhor repreende os teus filhos? Ou por que o senhor permite? Aí ele contou a história dos filhos. Falei: pois é, a vontade de Deus é que ninguém sofra. Só que a nossa rebeldia, os teus filhos sempre lhe obedecem? Não, pastor, tem hora que não. Teve um lá que fez um negócio, eu fui lá, repreendi, falei: cara, não faz isso e tal, dei um sermão nele, falei. Pastor, ele foi lá e fez tudo que eu falei para não fazer, ele foi e fez. Falei: pois é,
Talvez Deus esteja nessa condição. A pessoa não quer ele, não quer ouvir ele, não quer. Ele está dizendo: eu tenho o caminho de bênção e de sucesso. Se você me obedecer, você vai ter sucesso. A gente vai lá e faz outra coisa. O profeta novo fez outra coisa. Mas o plano era perfeito. Era para ir lá, repreender o Jeroboão, profetizar contra o altar, dizer que aquela idolatria lá, aquele Satanás, aquilo não era de Deus, Deus não estava se agradando daquilo, e tudo bem, e era para virar as costas e ir embora. Pronto, o plano era perfeito. O plano era perfeito, ia funcionar perfeitamente. Ele iria voltar para Judá e Deus iria dizer: parabéns, profeta, você fez exatamente como eu mandei. Agora você vai ser promovido. Eu vou colocar você em planos mais altos, em bênçãos mais altos, porque você me obedeceu. Você foi lá, falou contra o profeta, contra o rei. Olha, contra o rei, hein? Você foi lá, fez isso. Olha, tudo. O profeta velho te parou no caminho, quis te corromper, mentir para você. Você disse não. Deus falou que não, é não. Estou indo embora. Não, fica aqui que eu quero conversar com você. Não posso. Deus falou que não é para fazer, então eu vou embora para casa. Parabéns, profeta, você me obedeceu. Por que a humanidade tem sofrido muito? Porque não quer obedecer a Deus. Ah, mas então é Deus quem está castigando, pastor? Não. É o homem que está se castigando. Pronto. E ele disse: pastor, é isso mesmo. E ele não é de Deus, ele não conhece a palavra. A pessoa não conhece. Essa pessoa que eu estou falando para você, ela nunca... Eu falei: o senhor conhece a palavra? Ele falou: pastor, nada. Fui muito religioso, na idolatria, mas tudo, só fiz coisa errada na vida. Olha, se Deus fosse me punir e me castigar pelas coisas que eu já fiz, eu já estava morto faz tempo. Palavras dele. Dá para entender? Deus está castigando. Deus criou o homem para ser salvo. Ele não criou o homem para castigar. Ele não criou lá uns bonequinhos e disse: a hora que eu levantar com o pé esquerdo e a hora que eu levantar mal-humorado, eu vou castigar eles um pouco. Vou começar a brigar com eles, vou dar umas chicotadas nas costas deles, vou prender eles. Não, Deus criou o povo para o povo ser vencedor na terra. O povo tomou outro caminho. As pessoas estão tomando outro caminho. Ah, mas então Deus castiga. Não vou nem te mostrar isso na palavra, porque o castigo vem do erro do homem. O homem tem errado, o homem, Deus fala: vai por esse caminho, homem. O homem pega e diz: não, eu vou por aqui, eu sou dono de mim, eu mando em mim, eu que mando, eu vou. Tá bom, lá na frente você vai encontrar um leão, o leão vai te comer. Foi o que aconteceu com esse profeta novo. Depois você pode ler. O profeta novo foi comido por um leão no caminho, porque ele desobedeceu a palavra. Estava ele e o jumento, né? A Bíblia diz: o leão comeu o homem e o jumento ficou vivo. Isso aqui está escrito lá, capítulo 13. Mas o leão podia ter comido, o maior era o jumento, né? Mais carne, né? Mais carne, melhor. Mas não, o leão foi lá e comeu o homem. E o jumento estava lá deitado, lá sentadinho do lado dele. Quando o profeta velho foi lá, está lá o jumento sentadinho lá e o profeta novo morto. Foi Deus que matou, irmão? Ou foi a desobediência dele? A gente quer achar um culpado? Vamos culpar nós mesmos. Nós erramos por não obedecer a palavra. Não sai do caminho. Ah, pastor, mas todo mundo está saindo. Vai por cabeça de todo mundo, vai pela palavra. E aí, deixa eu terminar aqui, senão não dá tempo, né? 6. Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha, vou ler de novo, para você entender isso aqui. Maravilho-me ou espanto-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Esse maravilho-me aqui está até mal colocado, mal traduzido. Por quê? Porque não é maravilhos de maravilha. Oh, que bonito. Não, isso aqui é um espanto. O Paulo está dizendo: eu me espanto
de ver que vocês saíram tão depressa do verdadeiro evangelho para poder obedecer o capeta e andar com o mundo e fazer as coisas erradas. Ou seja, aqui em Gálatas estava sendo pregado um outro evangelho. O evangelho da Bíblia, da cruz, de pegar a cruz, de carregar a cruz, de usar o poder, a autoridade. Não. Outro evangelho, um evangelho mais fácil, um evangelho oba-oba, que não precisa sacrifício, que não precisa arrependimento. Não, pastor, é só a gente ir na igreja, deixa Deus no controle. Não existe Deus no controle se eu e você não se submeter. Não tem. Não tem. Uma pessoa sem compromisso com Deus, não tem como ela ser bem-sucedida. Você trabalha numa empresa, mas você não tem compromisso com a empresa, você acha que vai acontecer o quê? Vai te mandar embora? Você chega a hora que você quer, você faz o que você quer, você sai a hora que você quer, você vai almoçar a hora que você quer, você vai no banheiro 50 mil vezes, vai fumar lá fora, vai... A empresa diz, olha, essa pessoa não tem compromisso com a empresa. Não dá para contar com ela. Não dá para contar. Se não dá para contar o horário, se o cliente precisa de que seja entregue aquele material naquele dia você não pode contar com o empregado, porque ele chega tarde, ele vai almoçar a hora que ele quer, ele vai 300 vezes na hora no banheiro, o produto não fica pronto, o cliente reclama, você me prometeu que ia entregar hoje o produto. Pois é, o meu funcionário aqui está fazendo corpo mole, rapaz, não quer trabalhar, chegou tarde, eu não sei o que eu faço com esse empregado. Ué, o que ele vai fazer? Vai mandar embora, não tem compromisso. Quem não tem compromisso com a palavra, está fazendo do teu jeito, do jeito que você acha, Deus não pode abençoar. Né? Eu estou fazendo errado. Se eu estou fazendo errado, não tem como Deus abençoar. Não adianta fazer cara de coitado, não, irmão. Ai, Deus, eu estou sofrendo aqui, Deus. Ai, Senhor, me ajuda, Deus. Ai, faz alguma coisa. Alguma coisa? Ele pega o filho dele, crucifica no madeiro, permite que todas as doenças do mundo sejam lançadas nele, e eu ainda estou pedindo para Deus fazer alguma coisa? O que ele fez não foi o bastante? O que ele fez não foi o suficiente? Dá para entender? É Deus castigando o mundo? Ou é as pessoas não querendo viver um verdadeiro evangelho, ou dando ouvidos para Satanás, ou se distraindo nessa terra? Está aqui, maravilho-me ou espanto-me, eu estou abismado de ver que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Qual outro evangelho? O evangelho da facilidade, o evangelho da prosperidade. Que você vai prosperar, varão, você vai enriquecer, você vai ter tudo de bom na sua vida, você não vai ter luta, você vai ter carros e você vai ter fazendas, basta você esperar, e um dia vai acontecer. Puxa, aonde está escrito isso? Jesus pregou isso? Não. Então, pastor, eu não vou me enganar com isso não, eu vou saber disso não, eu vou buscar. Diz o quê? O qual não é outro, versículo 7, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas tem um monte de gente aí, profeta novo, que não tem responsabilidade, dizendo que você não pode devolver o dízimo, que dízimo é do tempo da lei, que o dízimo não é de Deus, que as igrejas estão roubando. Irmão, você escuta de tudo aí fora.